Oi, pessoal, boa noite. Quem for entrando vai me dando um oi aí para eu saber que tá funcionando direito o vídeo, o áudio. Enquanto isso, eu vou arrumar o meu cabelo aqui, que eu tô toda bagunçada. A doutora Mariana, minha parceira da live de hoje, já entrou. Vocês devem ter visto, né, no meu e no perfil dela, que hoje a gente vai falar sobre adolescência. Que é a adolescência normal, que é a adolescência problemática, digamos assim, pelo que as pessoas falam. Então eu vou convidar aqui a doutora Mariana Tesa, para quem não conhece, pediatra, maravilhosa, trabalha bastante com adolescentes e vai nos ajudar na percepção e nos comentários sobre esse tema. Já vi que tem alguns alunos nossos que entraram, sejam bem-vindos. Espero que aproveitem. Talvez tenham mamães também, se tiver alguma mãe adolescente aí, nos avisa. Oi, Mariana, boa noite. Como Tudo está? bem? Boa noite, você? Tudo certo. Vamos falar sobre os nossos adolescentes, mais conhecidos como aborrecentes por aí. Isso, exatamente. Vamos ver o que vai sair hoje. Tá dando Pessoal, de me ouvir bem? eu tô conseguindo te ouvir bem, só que tá um pouquinho tremida a tua câmera. Não sei se teu Wi-Fi tá bem cheio aí, mas acho que vai dar. Você tá conseguindo me Tá. ouvir bem? É que o meu Wi-Fi fica lá na sala. Eu consigo ouvir bem, consigo ver bem, mas o meu Wi-Fi fica lá na sala. Daí às vezes chega um sinal meio ruimzinho. Entendi. Mariana, então, pessoal, quem está entrando agora, a doutora Mariana é pediatra. Ela vai conversar um pouquinho hoje com a gente, né, comigo junto aqui, sobre adolescência. E eu queria, Mariana, acho que para começar o tema, que você comentasse o que é o adolescente, a partir de que idade que é considerado adolescente, que eu vejo que tem algumas mães que também ficam em dúvida se já é adolescência ou não, né? Isso é uma coisa bem comum, porque a gente parte do princípio que as nossas crianças ficam adolescentes muito cedo, né? E na verdade a adolescência ela é uma fase da vida em que a gente abandona a infância, né? Ela transiciona da infância para a vida adulta. E ela, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela vai dos 10 até os 19 anos. 19 anos. Então é bem comum que às vezes as famílias julguem ser muito cedo, né? Para a criança ser adolescente. No entanto, teoricamente, é uma fase de adolescência a partir dos 10 anos. Quer dizer que essa criança tem realmente sinais, um corpo de adolescente? Não necessariamente, isso pode acontecer depois, né? Essa é uma classificação. O que vai acontecer com relação. Agora que eu li que está com problemas de áudio bastante chiado, será que é do meu fone? Acho que é. Se você puder tirar, acho que vai ficar melhor. Deixa eu tirar o fone. Melhorou agora? Melhor. Uhum. Bem melhor. Então foi por causa do fone. Então, como eu estava falando, a classificação realmente é de adolescência é dos 10 aos 19 anos. E essa é uma fase de transição, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista psíquico, emocional, afetivo, sexual, espiritual, familiar. Então, tudo daqui para frente, dos 10 até os 19 anos, é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. A gente classifica o adolescente dessa forma, né? Não quer dizer que a criança de 10 anos realmente já esteja assim com cabeça de adolescente. Muitas vezes, até mais velhos, eles ainda são crianças, né? A gente visivelmente percebe crianças, mas essa é a nossa classificação que a gente acaba utilizando. Uhum. É muito individual, né? Assim, a percepção desse momento do aparecimento da adolescência como um processo global, assim, né? Essa que você está falando é mais uma classificação, mas não quer dizer que é estanque, assim, né? Exatamente, não quer dizer que realmente aquela criança ali, né, de 10 anos, agora ela deixou de ser criança e agora ela é adolescente. Ela tem um corpo de adolescente, ela é cabeça de adolescente. Na verdade, isso é uma fase que ela vai transicionando e isso é de cada indivíduo, né? Tem alguns que ficam um pouquinho mais velhos depois, mais responsáveis depois, mais maduros depois, e a mesma coisa acontece com os adolescentes. Uhum. A gente tinha colocado caixinha de perguntas, né, pessoal, nos dois Instagram durante a semana e vieram algumas coisas interessantes, assim, né? Na minha ali eu botei também
qual quais sentimentos você mais teve na sua adolescência. E é interessante que a maior parte das pessoas colocou sentimentos negativos, né? Insatisfação, solidão, fraqueza, incompetência, baixa autoestima. Então, por que isso tudo acontece na adolescência, assim, Mário? O que tu percebe né, nos atendimentos da pediatria, né? Porque eles ainda passam por consulta. Como é que você vê, assim, a tua visão como pediatra? Na verdade, eu tenho uma percepção que os pais, eles acabam se referindo à criança, né? Então, eles vêm com uma queixa pronta do ponto de vista deles, que acho que a partir daí começa o problema, né? O problema entre aspas, né? Eles começam a perceber que, na verdade, é aquela criança que gostava de tudo do jeito que eles gostavam, que gostava de sair em família, que gostava de, sei lá, cantar, usar roupas coloridas, agora já não é mais daquele jeito. E todo tipo de mudança gera uma certa estranheza. E aí eu acho que é nesse momento que os pais percebem, opa, alguma coisa modificou aqui em casa e eu não sei se isso é normal, se eu estou agindo de modo correto. E como o adolescente ele está em formação, né, tanto do seu ponto de vista psicológico quanto fisiológico, né, do ponto de vista corporal e tudo, ele ainda não sabe exatamente se representar, ele não sabe ainda sua ideal identidade, isso causa mais confusão ainda para os pais. E aí, nesse momento que eles me procuram, né, porque a primeira coisa que a gente tende a procurar é realmente alguma coisa física, do ponto de vista físico, né? Será que realmente ele tem alguma doença? Será que a gente precisa investigar outras coisas? Então, sempre acaba aparecendo para mim como uma coisa física, né? Uma característica somática, uma dor de cabeça, uma dor de barriga. E aí, depois, com o tempo, durante a consulta, né? A gente acaba realmente conseguindo coletar a informação de que isso vai além da parte física, né? Uma parte comportamental, psicológica envolvida muito forte. Isso é desde toda a infância, né? Que a gente reforça desde que são muito pequenos. Mas ainda assim, realmente é muito difícil de chegar na adolescência sem nenhum confronto de fato, né? Com certeza. Até eu acho interessante, né, para o pessoal que está nos ouvindo entender. Eu e a doutora Mariana damos aulas juntas, né, na universidade, no curso de medicina da Unifeb. E numa das aulas que o tema era adolescência, surgiu bastante discussão, por isso que a gente resolveu fazer essa live, né? E eu acho interessante porque, de certa forma, né, o pediatra faz as consultas rotineiras, né, pelo menos aí semestrais, anuais, de um adolescente. E muitas vezes, né, esse adolescente, ele acaba vindo para uma consulta psiquiátrica na dúvida se é ou não algo de errado, né? Então, os pais percebem um comportamento diferente no filho e aí querem saber mais se é ou não é, às vezes porque realmente ficaram na parte com o pediatra mais focados em alguma queixa, ele dorme demais, ele não dorme, dorme tarde, dorme pouco, né? Ou tá indo meio mal na escola. Mas uma coisa muito pontual, né? E aí eu não sei também se eles conseguem se abrir na consulta com o pediatra. Você percebe que tem uma dificuldade, assim, Mari, por eles irem com os pais? Ou como que é, assim? Então, isso é muito relativo, porque os pacientes que eu já conheço, a gente já tem uma relação um pouquinho mais antiga. Então, assim, geralmente a criança ela já confia, né? O adolescente ele já acaba confiando em você e os pais também. E aqueles que vêm inicialmente, tipo, numa primeira consulta, às vezes fica um pouco mais difícil de você compreender. E muitas vezes você precisa de mais tempo. Então, no geral, eu consigo entender mais ou menos como que funciona aquela dinâmica familiar, qual que são as queixas numa primeira consulta e no retorno, às vezes, a criança, até o adolescente, a família, né? Eles já vêm mais certos do que realmente eles ficam mais objetivos. E às vezes fica até muito mais simples, né? Porque a gente não precisa desvendar, não precisa ir além daquilo que realmente eles estão falando. E conforme a queixa, né, e com a nossa própria experiência, a gente consegue realmente pontuar. Pode ser isso, pode ser aquilo, e aí eles vão ligando os pontos, mesmo que não seja naquele momento da consulta. Depois, em casa, eles fazem uma associação de um evento, né?
de alguma coisa que causou um certo comportamento diferenciado, e aí depois eles associam a realmente, depois daquele fato, essa dor apareceu mais forte, depois daquele fato ela deixou mais de comer, ou começou a dormir mais. Então isso é bem, bem interessante mesmo, mas precisa de tempo, porque a gente precisa criar uma relação de confiança com a família, né? Acho Que muitas vezes no primeiro momento é difícil. Tem bastante a ver com a postura do médico, na realidade, também, né, doutora Mariana? Acho que não é só se é pediatra, se é psiquiatra, se é o psicólogo, se é o fono. Acho que tem muito a ver também o profissional estar aberto para perguntar como é que estão essas questões familiares, se anda tendo muita briga, que tipo de briga, quais os motivos. Porque eu brinco que conflito na vida do adolescente, a melhor maneira de não ter é não perguntar se está tendo. Porque claro que está tendo, né? Então, às vezes a gente não quer, né? Muitos profissionais a gente vê que acabam fazendo uma consulta mais rápida ou não tão disponíveis do ponto de vista emocional para dar a atenção que essa família precisa, né? E aí acabam não perguntando, né? Mas eu acho que é bem importante, né? Que tenha esse vínculo com o profissional, que eles possam ver o pediatra como um aliado, porque eu acho que muitas vezes também a família fica com medo ou colocando o pediatra no lugar de quem que vai dizer quem está certo e está errado. Quando na realidade pode ser alguém que ter um diálogo melhor com esse adolescente, se é que o diálogo dentro de casa não está tão bom assim, coisas nesse sentido, né? Para ser um mediador daquela situação, né? Todas as pessoas, acho que isso é muito, muito, muito importante, né? As pessoas pensam como pediatra realmente de quem consulta só bebês, né? E aí, quando aquela criança, ela deixa de ser criança, poxa, mas e agora? Para onde eu vou com ele, né? Porque parece que é muito jovem para ir para um médico de adulto, mas é muito grande para ir para um médico de criança, né? E aí fica aquele momento de não sei o que fazer. Aí acaba realmente chegando para a gente, fica, será que eu devo falar isso para ela ou não devo? Eu devo ir para fazer um outro encaminhamento? Então sempre gera essa dúvida, mas na verdade o pediatra é a pessoa que acompanha a família, não é só a criança, não é só o bebê, é tudo que engloba realmente a vida dessa criança. E, com certeza, o adolescente também, porque em algum momento vai acabar vindo para mim esse adolescente. E depois para outras especialidades, até por fim, realmente que vá no médico de adulto, né? No clínico. Até porque, assim, né? Eu acho que conforme vai frequentando o pediatra, que talvez veja com mais frequência, a parte comportamental, ela deveria estar também sendo abordada nas consultas, né? Eu sei que tem isso por hábito, assim, mas acho que também não são de todos os profissionais e é importante que as famílias saibam que é importante falar isso na consulta, né? Senão, como assim, só vai levar no pediatra para avaliar o peso porque acha que o menino está obeso. Mas teve um tempo, né, entre ele estar no peso normal e ele ganhar esse peso todo. Onde é que essa família esteve nesse período? Então, parece que espera o adoecimento acontecer para daí verificar. Então, a mesma coisa com outras questões, né? Até questões, por exemplo, de humor. Ele não toma banho, ele não tem amigo, ele não sai do quarto. Aí, quando a criança se cortou, tentou suicídio, daí buscam, então, um auxílio, né? Então, que eles possam perceber, que as famílias possam perceber, né? Que a consulta médica, antes disso tudo acontecer, ou no começo do processo, ela vai ter muito mais eficiência nas intervenções que o profissional vai fazer, assim, né? Sem dúvida, eu acho que essa parte da prevenção realmente, né? Porque eu até em algumas perguntinhas eu acabo respondendo, né? Porque a gente tem, e eu repito isso muitas vezes, a gente tem uma tendência a achar que a criança precisa crescer e ter um certo entendimento para poder educá-la. E aí chega em algum momento, você diz assim, nossa, mas o que eu vou fazer agora, né? E a pergunta é, o que eu fiz até agora, né? Do 0 até os 14 anos, o que eu fiz até agora para esse adolescente ser assim, né? E não quando ele chegar com 14 anos, você dizer, nossa, o que eu faço agora, né? Então é isso que realmente eu até digo, prego realmente, porque é muito importante a gente falar de comportamento e agir de um modo muito sensato desde que as crianças são muito pequenas, porque elas têm uma necessidade de serem educadas desde muito jovens, né?
de ir construindo, né, essa relação, tanto das regras, né, os códigos, digamos assim, morais da família, os valores, quanto da parte afetiva também, né, que afeto está por trás dessas regras, que faz a criança respeitar, ou o adolescente respeitar ou não, né. Tiveram várias perguntinhas ali também na minha caixinha de perguntas ao longo da semana sobre como fazer o adolescente ouvir, né, o pai e a mãe, que tem uma dificuldade nesse sentido. Então, assim, do ponto de vista psicanalítico, né, eu tenho também formação nessa área, assim, de psicoterapia analítica, e acho que a primeira coisa, se tivesse uma coisa que eu gostaria que os pais não esquecessem dessa nossa conversa de hoje, é que a gente não afogue o nosso eu adolescente, né? Porque ele não some, a gente cresce, mas a gente lembra da nossa adolescência. Então, não tem como falar de adolescência sem a gente lembrar como a gente se sentia na nossa adolescência. E é engraçado porque, assim, é uma vontade que a gente tem de apagar essa fase, porque o nosso eu adolescente, normalmente, ele era curioso, ele era impulsivo, ele errava, ele era inadequado em algumas situações, né? Então, às vezes ele era arrogante. Então, a gente não quer ver esse eu. Então, a gente apaga ele e aí a gente exige dos nossos adolescentes que eles sejam adultos. Quando essa não é a fase ainda de estar completo esses aprendizados, é justamente a fase de erro, acerto, experiências que a gente vai ou não repetir, né? Então, acho que isso é bem importante para que os pais possam começar o diálogo com seus filhos já com isso em mente, né? Eu estou exigindo, ele diz isso dele na adolescência, mas eu, na minha adolescência, eu entregava isso para os meus pais, né? Eu me comportava dessa forma que eu estou esperando que meu filho se comporte. Porque acho que tem, às vezes, uma dificuldade no tipo tamanho da expectativa, assim, né? Relacionada a essas questões da adolescência, assim. E do ponto de vista também analítico, bem freudiano, assim, a gente brinca que quando dá certo é porque a gente teve neuroses, né? E a neurose, a base, ou é o medo, ou é a culpa, ou é a raiva. E é exatamente os 3 sentimentos que a gente mais vê nessa fase da adolescência. Porque o adolescente está nessa transição, ele começa a perceber que os pais eles não são mais tão perfeitos quanto ele imaginava. Isso é frustrante, né? O corpinho dele de criança, que antes era muito engraçadinho, agora está muito estranho. Então, ele não veste, não cabe mais nas roupas de criança. Também não tem roupa de adulto do tamanho dele. As roupas que tem, normalmente ele quer mudar, né? As que tem na loja nunca são as mais legais. Ele quer customizar e quer se vestir como alguém que ele viu na internet ou na TV. Então, assim, tem uma busca por um espaço que ele não encontra. E isso é muito angustiante, né? Antigamente, a adolescência, se a gente parar para pensar, ela é uma coisa nova, né, Mariana? Pensando do ponto de vista histórico. Então, é mais ali depois da Segunda Guerra que começou a ter sabido que essa fase se chama adolescência. Se a gente olha até as fotos antigas, assim, das gerações prévias, os adolescentes se vestiam como adultos. Eram roupas pequenas, mas iguais de adulto, né? Nem tinha moda para adolescente, não existia esse espaço para eles de um lugar, de um time, né, de pessoas. Então, assim, de um grupo, enfim. Mas eles tinham os pais em casa, né? A mãe normalmente ficava em casa, não trabalhava fora. O pai normalmente chegava cedo da marcenaria ou de alguma fábrica onde trabalhava. Então, era um outro jeito de se enxergar. Eles não existiam para a sociedade lá fora, mas eles existiam muito dentro de casa. E agora eu acho que tem o oposto. Eles têm esse lugar na sociedade, todo mundo entende que ele tá assim porque agora ele é adolescente, mas ao mesmo tempo ele não teve, né, esse pai e mãe tão presentes dentro de casa como era antigamente. Então, que difícil é hoje para os pais se manterem, se provarem presentes, tendo que atender a tantas outras demandas externas de trabalho e de outras coisas que hoje em dia a vida moderna nos trouxe, assim, né? Eu acho que tem a questão também da culpa desses pais, né? De estarem fora o dia todo, não observarem de perto realmente os seus adolescentes, e aí no momento de estresse, no momento daquele adolescente querer realmente um capricho, alguma coisa assim, isso ser muito mais facilmente atendido. E no momento também da frustração, aquilo não ser conduzido de uma forma muito adequada, né? De realmente, tá, tudo bem, realmente, você tem razão, vou te dar aquilo que você quer e pronto, a gente encerra a nossa briga aqui. Porque realmente tem essa questão da culpa, de estar sempre fora,
de não oferecer realmente aquele tempo de qualidade que gostaria. E geralmente os pais, eles carregam muito isso desde que a criança é muito pequena, né? Será que realmente eu estou fazendo tudo certo? Será que eu deveria ter feito de alguma outra forma? Então sempre existe parece que aquele momento o pai errou, né? Os pais erraram. E aí vem a culpa, e aí vem essa necessidade realmente de atender a todos os pedidos dos nossos adolescentes, eles ficarem cada vez menos tolerantes, mais impacientes, né? E às vezes realmente como é que eu posso dizer isso? É como se fosse uma geração um pouco mais mimimi, né? Menos de tolerar um pouco menos as dificuldades, Sim. né? Porque realmente a gente está proporcionando isso de um modo diferente do que era em um outro momento da nossa época, né? Eu gosto muito de também, eu atendo bastante adolescente também em psicoterapia, né? E eu converso muito com os pais como foi a relação até ali, né? Porque tem exatamente isso que você está falando. Então, assim, o adolescente, né, a criança, quando ela começa esse processo, ela vai fazendo algumas artes, digamos assim, né? Ela mente, ela foge, ela bate, ela briga, ela faz coisas que a gente considera erradas, né? E ela tá observando como os pais reagem a tudo isso. Então, na realidade, se a criança ela percebe que quando ela erra, ela desagrada, ela faz qualquer coisa inadequada aos olhos dos pais, os pais toleram isso. Os pais, eles são competentes do ponto de vista emocional, eles são maduros emocionalmente, né? Eles conseguem receber aquela coisa errada e dar um desfecho para aquilo junto com a criança. A criança percebe que ela pode frustrar e aí isso deixa ela de novo segura, né? Não, eu posso fazer tudo errado, porque a minha mãe ela vai estar ali, ela vai puxar minha orelha, me esganar, mas ela vai estar ali, né? O meu pai vai me deixar de castigo, não vai me dar dinheiro, não vai isso, mas eles estão ali. Então essa certeza de que os pais aguentam a frustração é que deixa a gente mais seguro. E o que eu acho que tem acontecido é que os pais não estão aguentando as frustrações. E aí, então assim, eu vejo muito dos adolescentes assim, o adolescente mente. E aí, mas por que você não tentou conversar com os pais, né? Com a tua mãe, teu pai, isso antes? Mas é porque daí minha mãe surta, né? Minha mãe chora, não, minha mãe fica de cama. Então, assim, ele não pode errar, porque se ele erra, ele adoece os pais. Essa é a ideia que fica, né? A crença que eles fica muito forte dentro deles, então cada vez afasta mais essa relação. E aí eu vejo também os pais, depois de a criança tem 18 anos, né, que eu queria ser próxima da minha filha. Então, não que isso não possa ser reorganizado para que essa relação se aproxime, né? As coisas podem melhorar muito, né? Acredito bastante e vejo acontecer. Mas, assim, vai precisar um trabalho maior, porque é uma relação que não foi construída assim. Então, não tem um histórico de confiança, né? E aí o adolescente ele olha e não reconhece nos pais mais uma figura de certeza, de confiança, em que ele pode apostar. E é onde vão se distanciando. E é interessante porque, assim, antigamente também a gente via muito assim, os adolescentes se afastavam dos pais e constituíam seu grupo de amigos, um grupo de amigos forte. Então os pais reclamavam muito que eu tô sempre errada, bom é os amigos, bom é a turminha dela, né? Tinha muito isso assim. E atualmente isso não acontece. Então a relação com os pais ela já é afetivamente mais pobre. E daí na hora de fazer a transferência, eles têm muitos amigos de escola, colegas assim. Mas eles também têm uma dificuldade de construir relações mais profundas do ponto de vista de amizade, de relações amorosas. Então, eles ficam completamente perdidos. Eles veem que o pai e a mãe não são mais perfeitos e eles também não conseguem construir grupos de uma maneira tão forte e sólida como era antigamente. E aí a angústia fica insuportável, né? Até porque eles não são adultos ainda. Então, tem aquela certeza de que não está pronto, né? Eu não estou pronto para a vida e meu pai e minha mãe não estão mais conseguindo me ajudar. E eu também não tenho alguém para colocar no lugar deles que de fato vai me dar a resposta. Então é uma sensação de muita incerteza, assim. Claro que a gente sente os adolescentes como exagerando, né? Ai, meu Deus, como eles exageram. Ai, um drama. Ai, terminou o namoro, parece que vai morrer. Terminou, né? Não conseguiu terminar o trabalho, parece que vai morrer. Mas é porque eles têm muito essa sensação de vazio, assim. Isso é a principal queixa dos adolescentes atualmente, essa sensação de que tem um vazio afetivo, né? E não só essa questão do vazio, mas você
pegou num ponto bem legal, que é com relação à formação de grupos, né? Como eles têm essa necessidade de estarem inseridos em algum grupo, né? E esse grupo ser de fato a identidade dele, né? Ele ser muito semelhante a esse grupo. Então, aquele vazio, aquela dificuldade que ele tinha em casa, ele tenta preencher em algum grupo que ele deve pertencer, que é semelhante a ele, né? Ou que ele realmente acha que é semelhante, ou que ele quer ser igual, quer se vestir igual, quer agir igual. E aí que mora realmente o grande perigo, porque existe uma linha muito, muito tênue em isso ser seguro, isso ser livre e isso ser risco, né? Então a gente acaba realmente entrando num momento muito complicado, que é saber onde que é esse grupo, o que é esse grupo, como que funciona, e saber se o nosso adolescente tem algum risco de pertencer a ele ou não, né? Que eu acho que isso que é o grande desafio hoje em dia, né? Será que esses grupos realmente, né, esses amigos, de fato, são tão amigos assim? Será que isso é seguro para o meu filho ou não é? E aí que a gente deve abrir muitos olhos e deve realmente se questionar se essa liberdade está numa dose certa, né, ou precisa ser um pouco mais regulada. E até recebi pergunta também sobre isso, como conversar com o meu filho sobre drogas, ou como conversar com o meu filho sobre comportamento dos amigos, coisas desse sentido. E acho que a grande questão do diálogo, assim, tá na parte mesmo da comunicação, né? É interessante, porque você falou antes ali que a gente tem que educar desde cedo, mesmo achando que a criança talvez não entenda por completo, é exatamente isso, né? Eu tenho um bebezinho pequeno, eu falo algumas coisas para ele, ele não conhece as palavras, mas a sonoridade, né, do que os pais falam vai tendo significado para a criança. Então, quando eu falo determinadas palavras, ele me obedece, mesmo sem ele compreender o conteúdo do que eu estou falando, né? E ao longo da trajetória criança para adolescente, a mesma coisa. Assim, eu acho que os pais eles desacreditam muito da inteligência e do potencial de aprendizado dos seus filhos, assim. Um exemplo na hora da conversa, né? Quando vai conversar com um adolescente sobre um assunto mais delicado, sexualidade, drogas, coisas do tipo, eu acho que os pais acabam assumindo muito essa figura repressora. Então, eu não quero mais que você ande com a fulana. Eu não quero, né? Eu não aceito jamais que você fume. Então, isso dá uma sensação de autoritarismo e não de autoridade. E o que a gente mais quer é ser autoridade para os nossos filhos, que eles reconheçam que a gente fala de um lugar diferente, porque a gente tem uma sabedoria que eles ainda não têm, né? Então, assim, uma maneira, né, uma dica que eu dou aí para os pais que estão nos assistindo ou para os educadores é que a gente estimule a reflexão. Muito melhor do que você falar isso, assim, né? Olha, eu não quero mais você andando com a fulana, seria você jogar para a criança assim: você acha que o jeito que sei lá, Maria fala com a mãe dela é legal? Mesmo que a criança não te responda, ela vai refletir sobre aquilo e aí ela vai chegar à conclusão de que ela é diferente da Maria. É diferente de você falar, não quero você andando com a Maria, porque aí a criança tende a querer testar limite, né? Não, eu que mando na minha vida, eu vou andar com a Maria sim, né? A criança, o adolescente, enfim. Então, é uma maneira de você mostrar que ele decidiu por ele que ele não vai mais andar com a Maria. E não porque você mandou. E, na realidade, a gente quer isso ao longo da vida. Capacitar os filhos para eles reconhecerem o risco. E não para você ter que estar sempre presente, que eu acho que é o que acaba virando uma paranoia para as mães, né? Se eu não tô de olho, se não sou eu, ele ia estar com a fulana, ele ia ter feito tal coisa. Então, assim, que a gente possa capacitar emocionalmente mais as nossas crianças, né? Para depois ir vendo o que eles vão fazer com isso quando chegam na adolescência, né? Sim, e os adolescentes por si só, eles têm uma dificuldade realmente de projetar as consequências das suas atitudes a longo prazo. Então, muitas vezes eu recebo queixas muito simples, né? Por exemplo, o meu filho tem 12 anos, ele não come absolutamente nada, não senta com a gente no almoço, ele dorme a tarde toda, né? E às vezes faltou ali uma pequena conversa, né? Fulano, por que você está fazendo isso? Né? Você realmente não tem fome?
você acha que é bom para o seu corpo, que está em crescimento agora, ficar tanto tempo sem comer. E às vezes, nesse momento que você é muito franco, você é muito sincero e trata ele como um adulto, como se eu estivesse falando com qualquer outro adulto, ele se posiciona e diz: não, realmente não está certo o que eu estou fazendo, mas eu acho que dá para melhorar, né? Porque aí ele acaba percebendo a consequência da sua atitude a longo prazo, que por si só talvez ele não percebesse sozinho, né? Então isso é bem interessante, da gente ser francos com eles, em alguns momentos, tratar realmente eles como adultos, né? Porque muitas coisas a gente cobra como adultos. E na hora que vamos conversar com eles, parece, né, que eles são ainda muito crianças. E aí isso tira a nossa credibilidade também, o nosso voto de confiança. Então é bem interessante, eu acho, nesse ponto de realmente a gente se posicionar, né? Realmente entender que já não é mais criança, né? Aquele ser humano que a gente está conversando, e ser muito franco nas nossas decisões. Essa parte da comunicação, né? Eu acho que essa coisa da sinceridade, de ser franco, também entra na parte da comunicação, porque eu vejo que alguns pais querem cobrar isso da criança, que ela, né, que o adolescente fale a verdade, que ele não minta, que ele conte tudo que ele vai fazer antes dele fazer, mas os pais não fazem isso, né? Então, assim, vou dar um exemplo prático. Algumas mães já me perguntaram assim: eu acho que os amigos dele fumam maconha, eu não sei se ele fuma junto ou não. Então, eu tô pensando em mexer no celular dele. Não é errado, né? Então, assim, só o fato de me perguntarem é porque eles já consideram que talvez tenha algo moral de errado nessa história. E o que eu sempre tento fazer com que os pais percebam é um passo atrás, né? Se você tem que mexer nas coisas do teu filho para tentar descobrir algo, já tá errado. Não mexer em si, na mochila dele ou no celular dele. Mas é que se você precisa mexer nas coisas dele para saber dele, é porque você não está conversando com ele o suficiente ou numa linguagem razoável, né? É muito mais fácil você perguntar claramente para o seu filho sobre isso, né? E aí, claro, cada família vai fazer isso de uma forma diferente, enfim, que funcione diferente. Mas acho que tem um medo de entrar no confronto direto e as famílias ficam fazendo as coisas de uma maneira não tão sincera. E aí a resposta do adolescente também não é tão sincera, porque ele percebe esse movimento, né? Minha mãe já ficou toda desconfiada, já achei que mexeu nas minhas coisas, também não vou perguntar porque vai entrar numa briga, e aí o adolescente vai se fechando no mundo dele. Então, quanto menos a família for clara na comunicação, menos o adolescente quer comunicar, porque ele entende que a família não dá conta, né? Não, minha mãe, né, só porque o fulano veio me trazer em casa, ela já mexeu nas minhas coisas, já falou que não sei quem usa maconha, ela já fez 1000 definições na cabeça dela. Então, que a gente possa dar, né, para o adolescente também o poder dele explicar o que ele pensa sobre aquilo, qual o plano, né? Eu falo muito, incentivo muito os adolescentes em terapia a negociar com os teus pais, né? Eu sempre falo, vai negociar com os teus pais, vai ver o que tu consegue. Porque o negociar implica em um adolescente conseguir mostrar qual raciocínio ele fez para ele poder ir na festa, ou para ele poder voltar a tal horário, ou para ele poder dormir na casa de alguém. Porque eles não fazem o raciocínio muito imediatista à vontade, né? Quero dormir na casa do fulano, tá resolvido. E aí, quando vem um não, eles também não conseguem entender que coisas meus pais levam em consideração antes de me darem um sim ou um não, né? Então, assim, acho que tem que ensinar isso para as crianças, né? Que elas podem pensar por elas e elas podem argumentar, mas aí, claro, vale a figura da autoridade e não autoritária. Acho que é muito pobre a coisa do não porque não. Não porque não é dizer para a criança que você manda, né? E alguns pais falam claramente, vai fazer o que eu quero porque eu pago as contas. Pode ser que ele continue fazendo o que você quer porque você paga as contas agora, mas daqui a pouco ele começa a trabalhar, vai ganhar um salário pequeno, mas vai ganhar um salário, e ele vai achar que ele faz tudo o que ele quiser. Ele não vai refletir sobre o que ele faz porque, nossa, agora eu tenho liberdade. Então ele não vai saber usar essa liberdade, né? Acho que isso é o risco que a gente fala do adolescente que está em risco, né? Isso, e a importância desses pais serem modelos, né, no quesito comunicação. Porque se esse adolescente não vê os pais se comunicando adequadamente sobre problemas, né, agindo realmente como também adolescentes, é muito difícil desse adolescente poder pensar de uma outra forma, né? Muitas das vezes eles respondem exatamente da mesma forma que consegue ver em casa,
Que eles conseguem apenas reagir, né? E não agir, não pensar sobre aquilo que está acontecendo. Sim, o poder Várias de... vezes, vários conflitos, existe só uma reação, né? Um às vezes xinga o outro, um fala alguma coisa que o outro que não deveria ter sido dita e ninguém estabelece realmente um diálogo para poder ter um desfecho adequado. Uhum. Aqui tem uma pergunta, doutora Mariana, aqui. Boa noite, minha sobrinha com 11 anos mexe muito no celular, minha irmã acha normal. Até que ponto devemos olhar o que estão fazendo ou perguntar para a criança? Queres comentar, Mariana? Quero. Eu acho que sempre tem que perguntar, né? Sempre o que você está vendo. Acho que sempre tem que ficar de olho, né? A gente não deixa nossos filhos andarem sozinhos nas ruas, não deixa eles irem nos mercados sozinhos. E aí na internet eles podem andar e perambular sozinhos, né? Porque é exatamente a mesma coisa, só que numa proporção muito superior e só separada por uma tela, né? Então eu acho muito importante essa supervisão, saber o que está acontecendo, saber o que ela olha, monitorar quanto tempo ela fica, né? E estabelecer algumas regras, fazer alguma negociação, né? Para realmente aquilo ser saudável e não ser só mais um hábito adquirido, né? E às vezes até expor ela a um risco desnecessário. Uhum. Sabe que isso é bem, assim, bem complexo atualmente, né? Porque como os adolescentes eles se encontram um pouco pessoalmente, antigamente a gente ia para a escola e daí no outro turno a gente ia para casa das amigas, amigas iam para nossa casa, isso era meio frequente, né? Atualmente é mais difícil disso acontecer. Então eles ficam juntos no WhatsApp. E aí parece que está sem o celular, está sem uma mão, né? Os adolescentes parecem que vão morrer se ficarem sem o celular por um dia. Então, assim, acho que é importante realmente ter algumas regras dentro de casa e principalmente esses combinados com relação ao que vai acessar, né? Então, alguns pais combinam com a criança que não pode apagar o histórico. Existem alguns aplicativos para o pai conseguir receber o que o filho está olhando, né? Enfim, eu acho que até certa idade ali realmente vale isso e vale uma boa conversa, né? De é para o seu bem, é porque você precisa ainda de alguém para te ajudar nas decisões, você ainda não está pronta, você é um adolescente, você é uma menina, né? Você ainda não é uma mulher ou um homem, enfim, que a gente possa conversar de uma maneira aberta e ter regras. A questão do tempo de tela, eu acho que é interessante também, porque os pais precisam ter tempo de tela também, né? Então, assim, qual é o tempo permitido? Pode celular durante a refeição ou não pode? Porque se não pode, não pode para todo mundo. Ah, mas eu trabalho com o celular, doutora. Então, isso vai ser explicado e conversado com a criança? Ou a criança não pode fugir para o celular quando ela está estressada com os pais? Mas quando os pais estão estressados com a criança, eles podem ficar brincando no celular, vendo rede social. Então, assim, acho que isso tem que também ser conversado, porque essa fase da adolescência, como eles percebem que os pais são imperfeitos, né? São humanos, eles começam também a fazer esse confronto, né? Eu posso, mas eu não posso, mas você pode. E aí, às vezes, só resta para os pais dizerem, ah, mas aqui eu que mando. Então, ok, você pode acabar a discussão por aí, né? Mas eu acho que isso não convence. E vai enfraquecendo para o filho a ideia do pai como alguém emocionalmente capaz de discutir, de resolver problemas juntos, né? De encontrar uma solução razoável para todos, né? Veio aqui pergunta sobre ciúmes. Queres começar, Mari? Isso, deixa eu só baixar aqui. É a Thalissa. A Thalissa perguntou como agir quando o filho mais velho tem ciúmes do mais novo. Isso é bem comum de acontecer. E a gente tem que ver exatamente em que idade o mais velho está, né? Porque isso tem muito a ver com o comportamento. Se é um adolescente e tem ciúme do mais novo, eu acho que cabe aí um diálogo, né? Entender realmente o que o filho mais velho de fato está sentindo e por que está tendo tanto ciúme do mais novo, né? E uma reflexão, porque se for um bebê realmente bem pequeno, às vezes toma uma proporção na vida daquela família e daquela mãe que ela mesma às vezes não consegue perceber. E aí a outra criança acaba percebendo. Então, às vezes, a gente precisa dosar, né? Então, realmente perceber se tá dando atenção para os dois, né? E explicar para o mais velho
que o mais novo também precisa de uma atenção, né? E é que eu acabei de ler aqui, 12 anos e a mais nova é 6. Então é realmente metade da idade, né? E 12 anos já dá para ter uma boa noção do que está acontecendo, já dá para explicar para ela por que a de 6 anos precisa de um pouco de atenção, né? Ela é mais nova, ela precisa de mais cuidados. E realmente saber, será que a mais nova também não está tendo muitos cuidados na hora de comer, na hora de dormir, na hora de tomar banho, e a de 12 anos não está ficando para trás, né, nesses outros cuidados? Será que a gente não precisa dosar o tempo de cada um, mesmo sabendo que o mais novo, né, sempre vai exigir um pouco mais de tempo? Isso é uma coisa que eu falo muito na consultoria de sono. Porque as mães falam muito, eu preciso colocar o bebê dormir e fico horas lá. E o mais velho, às vezes, fica com o pai. Então, será que não é a hora do pai colocar outra criança dormir e você ficar com o outro, com o irmãozinho mais velho um pouquinho, brincar com ele um pouco, suprir essa necessidade, dar essa atenção, porque os filhos realmente exigem isso, né? Eles percebem, eles ficam carentes quando só a atenção está voltada para um. Né? Então, eu acho que, pontualmente respondendo, acho que precisa saber qual que é o fundo realmente desse ciúme e tentar, de modo muito racional, resolver, né? Tentar intermediar para que os dois fiquem felizes. E até de mostrar para o mais velho também, né, Thalissa, o quanto o mais novo não tem uma série de aprendizados. Né? Ele não escova o dente sozinho porque ele não sabe escovar sozinho. Ele precisa de ajuda para tarefa porque ele nunca fez tarefa. Então, talvez, assim, colocar o mais velho junto quando possível, né? Então, quem sabe você me ajuda a dar banho, né, na mais nova, ou a ajudar ela ali na hora da comida, para a gente fazer mais rápido. E aí, né, a mais nova vai ficar com alguém e aí eu vou estar livre para você, para a gente ver um filme, para a gente jogar bola, sei lá o que vão fazer, né? Mas realmente para ter um tempo sozinho com o mais velho, porque depois que chega o mais velho não tem mais um espaço sozinho com a família. O mais novo tem a hora de dormir, a hora que é só ele com os pais. Mas o mais velho, ou é ele com os pais e o mais novo. Não tem só ele com os pais mais. Ele sente falta, às vezes, dessa privacidade para receber uma atenção unidirecional, digamos assim, né? Claro que não vai ser a rotina, porque vão estar os 3, pelo menos, ou os 4, mas de poder pensar nisso junto com o mais velho. Que horas você gostaria de fazer? Né? Tal hora é a hora que o bebê dorme, mas então tem outra hora, né? Vamos pensar juntos aí qual seria um dia bom para delegar, talvez, o cuidado com a mais nova para alguém, para um terceiro, e você poder ficar livre, né? Até que idade é normal uma criança dormir com os pais? É normal? Polêmica. É difícil, né? Na verdade, a gente orienta que não deve dormir com os pais, né? Apesar de todo mundo a gente ter consciência de que é uma delícia dormir com a criança, né? Mas do ponto de vista realmente de segurança não é adequado. E aí depois, quando eles ficam mais velhos, eventualmente existe essa possibilidade, dormir um pouquinho na cama dos pais e tal, mas manter realmente essa criança dormindo com os pais, eu acho muito complicado, por uma questão de que essa criança talvez não tenha um espaço dela, né? E nem o casal tenha o espaço da intimidade deles. Então é mais nessa questão realmente. Não sei o que você acha sobre isso, Andréia. E assim, que eu concordo, né? Eu não sou a favor de dormir junto, entendo, respeito quem tem outras opiniões, mas assim, tem um risco, né? O risco de morte súbita do lactente quando é bebê, né, doutora Mariana, que é maior. E eu acho que do ponto de vista realmente comportamental não ajuda em nada, porque eu acho que a criança, né, a gente estuda muito que a criança ela precisa se colocar para dormir. Ela tem que ser capaz de fechar os olhos e tolerar a angústia, porque é angustiante fechar os olhos e a gente tá sozinho, né? Então, a gente tem que tolerar essa angústia para a gente relaxar e dormir. E se a criança acostuma que ela sempre dorme com alguém, ela sempre vai ter que dormir com alguém. E aí gera muitos problemas. Já vi de tudo. Já vi casais que separaram. Já vi mãe que dorme com a criança na cama de casal e o marido dorme na sala, dorme no colchão no chão. E isso, claro, que modifica a dinâmica do casal. Não era esse o combinado antes das crianças, digamos assim, né? Ou esperado. Além do que, como é que é quando essa criança vai dormir na casa da tia?
na casa do primo. Daí ela não dorme. Ou ela tem que dormir abraçada no primo, senão ela não dorme. Então, ela sozinha, ela não é capaz mais de dormir. E parece besteira, assim, mas eu atendo muitos adultos com insônia e que tiveram essas questões, assim, de apego exagerado na primeira infância, né? Então, não é que é uma regra, mas eu não acho que ajuda esse tipo de comportamento. Aliás, né, doutora Mariana, a doutora Mariana é consultora do sono, ela sabe bem e conversa bastante com os pacientes sobre isso. Questão da importância de rotina para a criança. É no mesmo berço, é no quartinho dela, que tem o mesmo cheirinho, com a mesma coberta, para ela reconhecer que aquilo ali é o espaço dela e ali ela se sentir confortável. Se cada pouco, né, uma hora é o pai, uma hora é a mãe, deixa na cama até ele cansar tanto que ele dorme. Então, ele dorme por exaustão. Ele não dorme porque é o horário dele de dormir. Eu não acho saudável, assim, né, para criança e também não acho para os pais, até porque dormir com a criança é uma delícia. Eu brinco que é igual dormir de conchinha, é uma delícia, por 8 segundos. Depois dói o braço, depois a criança te chuta, depois você não consegue ficar na posição, sai coberta de um. Eu não acho que é saudável, assim, na qualidade do sono, né? É isso que é importante, né? E o fato da criança dormir fora da cama dos pais não significa realmente que você está tendo um ato de desapego, né? Não, pelo contrário, a criança ela está aprendendo a dormir sozinha, né? Então, isso é uma coisa que eu falo muito também, que é muito importante que a criança tenha seu espaço, que ela consiga dormir, para assim, eventualmente, o pai e a mãe vão sair jantar, vão fazer qualquer coisa, outras pessoas possam ficar com essa criança. Os pais têm um momento de privacidade, que é o momento que eles vão conversar, que eles vão ver um pouco de TV, que eles vão ter para ter os dois juntos realmente, né? E se a criança fica ali o tempo todo, eu acho que ninguém dorme de fato, é como você falou, né? A criança se mexe muito, e isso é super normal. Então, e a mãe fica muito ligada nisso, né? Ela fica sempre desperta, porque ela tá com medo que possa acontecer alguma coisa com a criança. E acho que de fato ninguém dorme. Para um sono de qualidade, o ideal é cada um ter seu espaço de dormir, e até do ponto de vista de segurança mesmo. E eu acho que acaba acontecendo, né? Porque eu vejo em alguns casos, não é nem que a criança não consegue dormir longe dos pais, é o oposto, né? Que os pais querem muito dormir com a criança. Então, eu gostaria sempre, né? Eu gosto de deixar sempre a reflexão, que insegurança é essa, que a criança não pode dormir longe de mim, senão ela não me ama, ela vai esquecer que eu sou a mãe dela, ela vai apagar esse amor. Então, assim, parece que tem uma coisa meio de codependência, assim. Então, tem que tomar muito cuidado. Algumas mães eu vejo que estimulam isso no sentido de mostrar um apego com a criança, ou perceber o apego da criança com a mãe. E, na realidade, daqui a pouco já não é mais só uma questão afetiva de apego, é uma dependência. Só dorme se a mãe estiver ali, só dorme se for pendurada mamando. Então, isso eu acho que são hábitos que vão dar problema, né? Na rotina ali alimentar da criança, na rotina familiar mesmo, ou conjugal, né? Com o casal mesmo. Então, acho que é um hábito para repensar. Nada impede que a família faça seus combinados, né? Sábado é o dia que pode ir para a cama do pai e da mãe. Ou, de manhã cedo pode ir. Eu vejo que algumas famílias se organizam assim, e ok. Tem que ver o que funciona em cada casa, né? Mas eu acho que tem que tomar cuidado com essa coisa do ele só dorme agarrado em mim, ou só dorme com meu marido. E por quanto tempo a gente consegue sustentar essa situação, né? Até porque essa criança cresce. Eu já atendi pacientes que tinham 22 anos e não dormiam sozinhos. Então, daí se tinha que dormir na casa de um familiar, vai dormir com a avó, vai dormir com a tia, tira o tio da cama. Então, isso gera um desconforto, assim, né? Falamos bastante, desviou um pouco dos adolescentes, voltamos para as crianças, porque tiveram as perguntas. Voltamos para o tema sono, né? Sempre, né? Sempre presente. Mas eu achei que valeu bastante, Maria, a nossa conversa. Podemos marcar outras, até para falar dessas outras questões comportamentais aí da infância, né? Pessoal que nos assistiu, obrigada. Se tiverem outras dúvidas, podem nos mandar no direct. E temos que encerrar, senão o Instagram vai fechar a nossa live, né? Isso aí, temos um assunto que não vai esgotar, né? Não esgota. Por mais que a gente converse, que a gente discuta não tem, acaba não encerrando mesmo, né? Então, com certeza, a gente vai falar mais vezes por aqui com vocês. Foi ótimo, obrigada, Mariana, por ter aceito o convite, por deixar esse tempinho para nós. Boa Páscoa, bom descanso
Obrigada para você também. Um beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.